Olá pessoal, aqui Joe Johnny. Hoje vamos falar sobre o processo de cocriação de uma nova realidade. E o que significa esse processo de cocriação, né? Eu não sei se você já escutou essa palavra, provavelmente você já deve ter escutado, não sei se você já entendeu a fundo o que ela quer dizer. E se você não havia escutado ainda, você também vai entender o que significa esse processo agora. Cocriação, nada mais é do que criar algo em cima daquilo que já exista. Então vamos pensar, Deus ele criou o barro, ele criou a argila, mas Deus ele não criou o jarro. Nós então criamos o jarro, né, e várias outras peças através da argila, mas nós não criamos o barro. Então Deus é o criador daquela matéria, do barro, da argila, mas nós somos os co-criadores do jarro e de outros produtos que nós conseguimos através daquela criação, daquela matéria, co-criar. Entende? Então cocriação, o co-criar, é um processo que se dá através de algo que já exista. Quando nós estamos falando de co-criar uma nova realidade, é a mesma coisa, né? Nós já temos uma realidade, já temos uma vida, né, a qual nos foi oferecida. Então, eu estou experienciando algo que, através, né, dos meus processos inconscientes, muitos inconscientes, eu co-criei uma realidade onde eu me identifico. Talvez ela é positiva, talvez ela é mais negativa, talvez eu tenha mais satisfação, talvez eu tenha mais insatisfação, mas eu co-criei essa realidade para mim, através dos meus pensamentos, através dos sentimentos, emoções, através das minhas crenças, principalmente através das minhas crenças limitantes. As crenças que eu tenho, elas moldam a minha realidade, o meu jeito de viver a vida. Quando a gente fala, então vamos aprender a co-criar uma nova realidade, por quê? Porque nós vamos nos despertar para entender que as nossas emoções, elas criam a realidade que nós estamos vivenciando. Então nós estamos co-criando uma nova realidade em cima de uma que já existe, ou de várias outras realidades que já existem. Nós vamos criar uma realidade que seja mais favorável, mais satisfatória para nós. Então, se eu quero experienciar uma vida mais prazerosa, mais alegre, com mais oportunidades, mais possibilidades, eu vou começar a prestar atenção naquilo que eu sinto, naquilo que eu falo, penso, em como eu ajo, né, em vários aspectos da minha vida. Eu vou prestar atenção nas minhas visualizações e em várias outras questões para que eu possa co-criar a realidade que eu desejo. Eu vou prestar atenção nas afirmações que eu faço, em como eu me relaciono com a vida. Será que eu mais reclamo ou será que eu mais agradeço? Porque as palavras, assim como as emoções, assim como os pensamentos, tudo tem energia. Tudo vibra de alguma forma, seja ela positiva ou negativa. Então, se eu não estou satisfeito com a realidade que eu estou vivenciando, eu preciso de prestar atenção como eu estou vivendo, fluindo na vida. Como estão os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções? Será que eu sou uma pessoa mais pessimista ou mais otimista? Será que eu mais reclamo ou mais agradeço? Será que eu passo mais tempo oscilando ou eu consigo manter, né, uma harmonia entre as minhas emoções? Será que eu dou mais foco aos problemas do que nas soluções? Então, como eu vivo a minha vida,
diz muito sobre a realidade que eu experiencio. E não é muito difícil a gente entender, você não precisa acreditar no que eu estou te dizendo, no que eu estou explicando. É só você parar, ficar curioso, ficar consciente, né? Parar de ficar agindo muito pelo inconsciente, porque muitas vezes a gente está escutando o outro dizer alguma coisa e a gente já está criticando, a gente já está pensando várias coisas, respondendo a nível inconsciente, porque justamente a gente tem bloqueios, a gente tem certos padrões e nós temos certas crenças limitantes que nos fazem não acreditar ou não querer enxergar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo repassado. Então, fica curioso e observa a sua vida. Né? Observa a realidade que você está vivenciando. A gente não tem que comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, porque a gente muitas vezes tem noção sobre o palco, né, daquela pessoa, mas a gente não tem noção dos bastidores. Mas entenda que tem pessoas que muitas vezes elas vivem uma vida totalmente diferente da sua, com muito menos recursos, e são pessoas muito mais felizes. Né? Às vezes são pessoas mais gratas, e muitas vezes você que tem vários recursos, tem várias possibilidades e vários motivos para você ser grato, você não consegue, você mais murmura, você mais reclama, você vive mais infeliz do que feliz. E aquela pessoa, às vezes, que vive com menos e que passa por situações muito complicadas, são pessoas que muitas vezes tiveram um passado muito complicado, muito pesado, são pessoas que aprenderam, ou de alguma forma ou de outra, a serem mais otimistas, são mais positivas, né, de modo geral na sua vida. São aquelas pessoas que você chega perto e você sente sempre uma boa energia. E tem pessoas que teriam vários motivos para elas serem assim, e elas não são, né? Elas são pessoas negativas, elas são pessoas que reclamam, elas são pessoas que falam mal dos outros, que fofocam, são pessoas invejosas. Então você vai conseguir observar como é a realidade que você está vivendo através dessa observação, dessa auto-observação que você vai fazer. E a partir disso é onde você consegue iniciar um processo de cocriação. Então eu vou cocriar uma nova realidade para mim. Para isso, é muito importante você fazer o quê? Reprogramar a sua mente. É isso mesmo. Se você não acredita em reprogramação, entenda que mesmo sem você não acreditar, você já passou por esse processo. Desde lá do momento do seu nascimento, a sua mente ela foi reprogramada para você pensar de uma determinada maneira, para você agir de uma determinada maneira. Então você tem crenças, podem ser limitantes ou elas podem ser fortalecedoras. Tudo vai depender do que elas te geram. Né? Será que essas crenças elas te geram possibilidades ou elas te limitam? Crenças fortalecedoras é aquelas que elas te geram oportunidades, possibilidades de expansão. As limitantes é aquelas que literalmente limitam as suas potencialidades, o seu poder, né? A sua energia e etc. Então, falando sobre cocriação, é o que eu queria repassar para vocês, entendendo que cocriação é o processo de cocriar em cima de algo que já exista. A gente faz isso através de algo material, de alguma matéria, né? Eu vou dar uma nova vida, eu vou dar um novo significado, como também a gente pode cocriar a nossa realidade. Se você não está satisfeito com a realidade que você está vivenciando, então para você observar tudo. Se observa de modo geral. E a partir disso, começa a reprogramar a sua mente, começa a reprogramar suas emoções, suas palavras, prestar atenção naquilo que você fala, como você pensa, o que você visualiza, quais são as crenças limitantes que você tem, e desconstrua essas crenças limitantes, construa novas crenças, né, que sejam fortalecedoras e ilimitantes. Quando a gente fala de fortalecedoras, são crenças ilimitantes, né? Para que você cocrie uma realidade que seja mais prazerosa e que esteja em sintonia com aquilo que você deseja, ok? Gratidão por ter assistido até aqui.